Marcos, uma das preocupações em relação à originalidade do vídeo, né? Como que é possível garantir que não haja cortes, que não haja edição ou qualquer alteração? Bom, os peritos, quando iniciam a sua análise, eles obviamente receberam o material original, o HD original, e eles fazem uma cópia fidedigna. Então, essa cópia é uma preservação do conteúdo, ela é uma cópia fidedigna, autenticada, então qualquer pessoa, a qualquer momento, pode verificar se houve alguma alteração dos arquivos ali existentes. Então, isso é o que nós chamamos de preservação do material, faz parte de um processo de cadeia de custódia que vai garantir a integridade daquele elemento de prova. Então, esse é o processo que se faz. Agora, durante a análise pericial, um dos pontos que essa análise terá, conforme decisão do ministro do STF, Celso de Mello, é a verificação de edição. Então, além da verificação de conteúdo, também verificar a presença ou não de edições nesse material. Existe a pergunta de $1 milhão, mas existe também a resposta de $1 milhão. Na sua opinião, o que todo mundo ficou se perguntando durante a semana, esse vídeo vai ser liberado na íntegra ou em partes? Olha, realmente essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta para ela, né? A resposta cabe ao ministro Celso de Mello, certamente ele vai fazer uma avaliação muito bem criteriosa, como é a característica dos julgados e das decisões dele. Evidentemente que a gente sempre parte do pressuposto de que quanto mais transparência, melhor, mas a gente também não pode desconsiderar outros elementos, inclusive levantados pela Advocacia Geral da União, que suscitam questões que possam não estar relacionadas diretamente com o caso, enfim, questões que possam interferir em políticas públicas, em segurança nacional e que, obviamente, precisam ser bem avaliados pelo ministro. Então, o ministro provavelmente ele vai ter que tomar a decisão com base em dar transparência, como ele já tem procurado trabalhar ao longo do inquérito, onde vários sigilos foram suspensos, a gente tem tido acesso aí aos depoimentos de várias pessoas, então ele vai ter que se debruçar em cima dessa questão relacionada à transparência, mas não vai poder se eximir de avaliar essa questão da pertinência de todos os elementos ali no vídeo. E, obviamente, vai ter que avaliar numa hipótese de divulgação parcial do vídeo, se essa divulgação parcial, por exemplo, não poderia dificultar uma interpretação de contexto, uma interpretação daquele conteúdo que, evidentemente, poderia trazer mais discussões, maiores discussões, mais discussões acaloradas para esse processo, que podem acabar até criando mais tumulto nesse processo. Marcos, os analistas Yuri Pita e Bruno Garchagem participam com a gente. Yuri, pode fazer a tua pergunta. Obrigado, Evandro. Boa tarde, Marcos. Prazer falar novamente contigo. Queria que esclarecesse para os nossos espectadores a questão da transcrição deste vídeo. O perito que vai ter acesso, né, os profissionais que vão ter acesso ao vídeo para poder fazer essa transcrição, eles vão ter acesso à íntegra do vídeo e depois vai caber ao ministro Celso de Mello decidir quais partes dessa transcrição eventualmente possam vir a público, assim como o vídeo propriamente dito. É assim que funciona? A gente pode pensar que em relação a essa divulgação do vídeo, a gente pode pensar, imagino eu, como dois processos distintos. Uma coisa é a produção da prova pericial. A prova pericial ela vai ser produzida, há uma determinação do ministro Celso de Mello, e dentre essas determinações, ele pede que seja feita a transcrição integral, né? Então, assim, todo o conteúdo daquele vídeo, aquelas aproximadamente 2 horas, conforme a própria petição da AGU menciona, em torno de 2 horas de vídeo, todo esse período vai ser transcrito na sua integralidade, porque isso é um elemento de prova, vai ser uma materialização desse conteúdo com a dinâmica, com todos os processos ali envolvidos. Isso vai ser o elemento de prova que vai entrar no processo, vai ser anexado ao inquérito, vai chegar às mãos
também do Procurador-Geral da República, para que ele também avalie se há possibilidade ou não de ter algum crime e tome sua decisão pelo arquivamento ou pelo oferecimento da denúncia. Uma outra questão é a avaliação do ministro Celso de Mello em relação à divulgação ou não do vídeo, que vai levar em conta esses interesses que eu acabei de falar, que seria dar maior transparência ou não ao processo, no caso, dar maior transparência ao processo, mas também ponderar elementos que possam interferir em segurança nacional ou que tenham pertinência ou não ao inquérito para que você tome essa decisão. Então, são dois pontos distintos. A divulgação do vídeo não interfere em nada na questão da produção da prova pericial, que continua sendo objeto do processo. Boa tarde, Marcos. Aqui é o Bruno Garchagen. Pegando o trecho final da sua resposta anterior, quando você disse que, dependendo do recorte que for feito até para divulgação de partes desse vídeo, retirando aquela parte que possa eventualmente comprometer a segurança nacional ou qualquer outro tipo de problema, esses trechos a serem divulgados, pela sua experiência, é possível fazer isso de forma a não provocar ruídos, ou seja, que aqueles trechos não acrescentem mais problemas, como você mesmo apontou como possibilidade? Olha, fazendo uma análise aqui, obviamente, sem ter tido acesso ao vídeo, a gente não sabe o conteúdo do vídeo, mas aí uma opinião como perito criminal. Como perito criminal, a gente prefere sempre ter a análise do conteúdo completo, justamente para se evitar qualquer discussão sobre contexto, né? Mas isso não estava dentro de um contexto específico ou houve uma supressão que alterou o conteúdo. Então, como perito, fazendo uma análise pericial, a gente obviamente busca trabalhar sempre o conteúdo integral. Você ter o conteúdo integral certamente minimiza qualquer risco de discussão ou de narrativas que possam levar em consideração frases descontextuadas, né? Ou seja, então, nesse sentido, é sempre melhor você ter a integralidade do vídeo. E qual que é o prazo para que isso aconteça? Quanto se demora para que esse laudo fique pronto, Marcos? Só para a gente finalizar. Certo. Olha, o tempo é sempre uma questão que vai depender muito da qualidade do vídeo, de eventuais edições que ali estejam. Mas, assim, objetivamente, a gente costuma dar um prazo de 30 vezes o tempo de duração do vídeo. Então, um vídeo de 2 horas, como aparentemente seria esse vídeo, nós teríamos umas 60 horas de trabalho pericial que a gente poderia pensar em torno de 10 dias, mas com o trabalho dedicado, com as ferramentas que a gente tem e o vídeo estando em boas qualidades, isso pode ser feito até de forma mais célere e, eventualmente, já nessa próxima semana. Ô Marcos, se esse inquérito for arquivado e se o vídeo não for divulgado na íntegra, o que costuma acontecer com vídeos depois do inquérito arquivado? O que costuma acontecer com essas provas? E como vocês se preservam também, vocês que têm acesso a essas provas que são tão restritas? Olha, qualquer elemento de prova ele só pode ser destruído após uma decisão judicial, né? Então, assim, uma vez terminado o exame pericial, o material ele vai integrar o processo, ele vai integrar o laudo pericial e isso é encaminhado para o processo e vai ficar custodiado dentro do processo como um todo, ao presidente do inquérito, Procurador-Geral da República, enfim. Então, não há nenhum tipo de destruição de material probatório. Somente quando houver uma sentença determinando, ou uma decisão determinando a destruição, é que esse material seria destruído. Então, da parte dos peritos, o que a gente faz é simplesmente garantir a cadeia de custódia, garantir a não inviolabilidade daquele material e encaminhar ele junto com o processo.